Como hoje é segunda-feira, e vocês sabem que segunda-feira, sempre de 15 em 15 dias, a gente recebe aqui o querido doutor Roberto Navarro. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Como vai, Carol? doutor? Tudo bom, graças a Deus. Que é clínico geral, nutrólogo e que hoje veio falar de um assunto importantíssimo. Verdade. Você sabe quando deve suplementar a vitamina D? Isso. Será que você sabe? Muita gente se pergunta, aliás, suplementar alguma coisa quando é necessário. Nesse caso, a gente vai falar da vitamina D hoje e vamos entender um pouquinho da importância dela para o nosso organismo. Queria começar por aí, doutor. Por que a gente precisa tanto dessa vitamina D? A vitamina D, a ciência voltou a olhar para ela agora com mais holofote, porque está se descobrindo muito mais o que a vitamina D faz no nosso corpo do que até então se imaginava. Certo. A vitamina D sempre foi estudada como uma vitamina para ajudar na absorção do cálcio e manter os ossos fortes e os dentes fortes. Certo. Continua sendo, mas existem outros setores do organismo que dependem da vitamina D para funcionar bem. E é aí que a ciência agora voltou os olhos. Porque se estima que quase 1 bilhão de pessoas no mundo possam ter deficiência de vitamina D dentro do corpo humano. Então, como que a gente pode melhorar isso? E o que os estudos estão mostrando? Então, eu trouxe aqui os alimentos mais ricos, como se fosse um ranking, dos mais ricos para os que têm menor quantidade. Perfeito. Mas antes eu queria dizer o que tem de novo da vitamina D em termos de estudos. Se está concluindo que a vitamina D ajuda o nosso organismo a ter níveis de pressão arterial adequado também. Um dos fatores que ajudam a regularizar a pressão arterial são dependentes da ação da vitamina D. E os estudos estão mostrando que pessoas que têm carência de vitamina D podem ter mais tendência à hipertensão arterial. Então, é um dado novo. Está se descobrindo também que a vitamina D ajuda no metabolismo da glicose, do açúcar no sangue. Então, a vitamina D também ajuda a insulina a ter uma ação mais eficiente no organismo e ajuda o pâncreas a produzir a insulina de maneira adequada. Então, isso começou a ser interessante porque níveis baixos de vitamina D podem predispor ao diabetes do tipo 2. Era o que eu ia te perguntar. Então, tem relação? Tem, os estudos estão apontando. E alguns estudos novos estão mostrando que os pacientes obesos têm níveis baixos de vitamina D. Ou seja, dificulta um pouco o emagrecimento. Dificulta o emagrecimento. Não quer dizer que a vitamina D seja a única responsável pela obesidade. Perfeito. Não é isso. É que se está concluindo, por observação de estudos, que obesos geralmente têm os níveis de vitamina D abaixo da média. Então, o primeiro passo, né? Como é que a gente sabe se a nossa vitamina D está correto. Então, certinho. Isso pode ser dosado através de exames de sangue. Tá? Quem são as pessoas mais vulneráveis à deficiência de vitamina D? Então, vamos lá. 80% da vitamina D que está no teu sangue é fruto da conversão da vitamina D que nós produzimos no nosso fígado, a vitamina D. Só que para ela ser ativa, ela precisa receber irradiação ultravioleta do sol na nossa pele para que se converta numa forma que depois vai passar pelo fígado e pelo rim e se tornar a vitamina D ativa. Então, eu trouxe aqui, representando uma bola laranja, como se fosse o sol, como primeiro do ranking. A exposição à luz solar é responsável por 80% da vitamina D que está no teu sangue. Então, por mais que esse nosso corpo produza essa vitamina D, se a gente não tiver um período de exposição solar, ao sol, é como se a gente não produzisse. Você produz, mas não ativa. Você não consegue ativar, ela fica numa forma inativa. Então, a exposição solar é importante, sim. Então, quem fica vulnerável? Idosos que não tomam muito sol, que são institucionalizados. Hoje, teve uma pesquisa que mostrou, aqui na cidade de São Paulo, mais de 60% dos idosos têm níveis baixos de vitamina D, e mais de 40%, e mais da metade de jovens e adultos têm vitamina D abaixo da média, porque a gente trabalha muito dentro de prédios. Hoje se usa muito o filtro solar, que não está errado, mas a gente deveria reservar pelo menos 10 a 20 minutinhos por dia para tomar sol numa região, por exemplo, como as pernas. Qualquer região? Qualquer região. O importante é receber a luz solar pela pele. Não precisa ser o corpo inteiro. Até 20% do teu corpo exposto, da pele do seu corpo exposto à irradiação ultravioleta, você já tem a condição de formar a vitamina D. Todos os dias, doutor? O ideal seria diariamente. Se a gente não conseguir diariamente, uma vez por semana, pelo menos 3 vezes.
Pelo menos 3 vezes. Uma vez, sempre se tem que expor ao sol. Tá. Só que ficar muitas horas ao sol é que é o problema, por causa do câncer de pele. Então é melhor fracionar períodos mais curtos e com mais frequência. Então 3 vezes por semana, pelo menos, 20 minutinhos. Aí depende, nós que moramos no trópico, né, temos uma irradiação solar mais intensa. Então a gente tem, e tem que ser o sol mais fortinho para poder converter em a vitamina D na forma ativa. Não pode ser aquele sol muito fraquinho, aquele não. mormaço. Aquele que a dermatologista pede para tomar para não manchar a pele, que é mais saudável em termos de saúde da pele, mas para converter a vitamina D não precisa ser o meio-dia, mas pode ser o sol das 10, das 4 da tarde, 20 minutinhos, 3 vezes por semana. Crianças vai caminhar, também, né? Caminhar, crianças, bebês, inclusive, os bebês precisam de ter o banhozinho de sol, que o pediatra tanto recomenda. É verdade. Que pena que agora no inverno é mais difícil, É mais difícil. Se dosar a vitamina D nas pessoas no inverno, ela fica mais baixa. Vai caminhar, coloca uma bermuda, pode proteger o rosto, as mãos, a mulher não quer ter mancha, o homem também. Deixa as pernas expostas, ou os braços, sei lá, daqui para cima, pelo menos 20 minutinhos. É o suficiente. E os vegetarianos têm que tomar cuidado, porque a vitamina D, ela é o que a gente ingere pela alimentação, está mais presente na gordura animal. Então, os vegetarianos ficam um pouquinho mais vulneráveis. Então, tomem sol com mais frequência, os vegetarianos, né? O abacate tem um pouco de vitamina D, os cogumelos comestíveis têm um pouquinho, mas a fonte mais interessante é de origem animal. Inclusive, nesse ranking não entra nenhum de origem vegetal. Tá? Então, vegetarianos, idosos, institucionalizados, precisam tomar um pouquinho mais de cuidado. A suplementação, Carol, porque na alimentação nem sempre a gente consegue os níveis adequados. Então, hoje a suplementação, ela é indicada, existe a forma ativa da vitamina D, que já é comercializada, sob prescrição médica, se possível. A vitamina D não pode ser usada indiscriminadamente como suplemento, porque em doses muito altas ela pode levar a toxicidade, ela tem um certo nível no sangue seguro, a partir de um certo nível ela pode alterar, pode levar a cálculos renais, a hipercalcificação óssea. Então existem níveis tóxicos de vitamina D. E claro que precisa ter uma orientação médica para tomar. Pela alimentação é improvável que tenha alguma intoxicação, mas a suplementação, se alguém empolgar, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Doutor Roberto deu uma introdução explicando o que a vitamina D faz no nosso organismo, porque ela é tão importante e em alguns momentos talvez seja necessária essa suplementação. Mas antes da gente entrar nessa parte de suplementação, vamos falar dessa cadeia aqui que você trouxe. Eu gostei disso. É um ranking. Número 1 é o ranking, é o sol. É o sol. A exposição à luz solar é fundamental para níveis... 80% da vitamina D que está no teu sangue é pela conversão pela irradiação ultravioleta. Perfeito. Então, é o primeiro do ranking. Agora, nos alimentos, o que se recomenda hoje? A gente usa a expressão unidades internacionais ou unidades, para ficar. Quantas unidades internacionais de vitamina D, ao invés de ser em microgramas, a gente se usa muito essa orientação. Então, se recomenda em média, isso vem sendo mudado, inclusive, de 200 a 400 unidades que nós deveríamos ingerir pela alimentação, como recomendação mínima. Diariamente? Diária. De 200 a 400, algumas tabelas divergem. Hoje, alguns autores já estão mudando, achando que em países onde o sol não é tão incidente, tem que se passar para 2.000 unidades dia na alimentação. Mas vamos colocar a média hoje, que a Anvisa coloca aqui no Brasil, mais ou menos 400 unidades média. Tá? Dia. Então, vamos lá. O alimento mais rico em vitamina D são os peixes mais gordurosos, tá? Porque a vitamina D se acumula no tecido adiposo. A gordura do nosso corpo e dos animais é estoque de vitamina D, tá? Então, eu trouxe aqui o salmão, não por ser propriamente peixe gorduroso, mas parece que o salmão tem uma taxa de vitamina D interessantíssima. O problema é quando ele não é muito, quando ele é alimentado em cativeiro, né? Então, isso cai um pouco. Isso cai um pouquinho, porque geralmente o original mesmo, o selvagem, ele é mais interessante. Uma aposta de mais ou menos 100 gramas, 150 gramas de salmão tem quase 500 unidades. Uau! Tá? 480 unidades, bastante. Então, quem come aí 2 vezes por semana, pelo menos, do salmão ou outro peixe... Ou outros peixes, eu trouxe também o segundo aí, que é a sardinha. Também é bacana, é o segundo do ranking. É o segundo do ranking. Mais ou menos, a sardinha pode ser o peixe original mesmo, ou enlatado, tudo bem. Quem está de dieta, dê preferência ao conservado em água, embora o conservado em óleo, a vitamina D é um pouquinho maior. Entendi. Tá? 3,5 unidades de sardinha dão quase 300 unidades. Também 280, uma quantidade bem generosa. Que também vai variando também durante a semana. Vai variando. Mas o peixe é muito importante, né, doutor? Peixe, né? O salmão como representante, mas o peixe de um modo geral. Chegou uma pergunta legal aqui da Carol. Carol, um beijo para você.
A gente tem um ranking aqui muito bacana, mas ela está perguntando se nas frutas a gente encontra vitamina D também. A vitamina D de origem vegetal, que a gente chama de vitamina D2, é uma forma inativa e muito em baixíssimas quantidades nos vegetais, é quase que desprezível. Existe, mas muito pouco, a gente nem leva em consideração. Tá? Eu não posso dizer que eu vou conseguir 400 unidades de vitamina D com frutas e vegetais. O abacate e os cogumelos comestíveis têm um nível um pouquinho melhor, tá? Mas nas frutas não tem quantidade tão grande não, infelizmente. Então, Carol, nesse caso, a gente tem que respeitar esse ranking. Nas frutas, a gente não tem tanta quantidade de vitamina D. Se é vegetariano estrito, não ingere nada de origem animal, aí passa para suplementação ou uma exposição solar mais frequente, né? E conversar com o médico qual é a dose que tem que se suplementar, né? Perfeito. No terceiro do ranking é o leite e seus derivados, também são fontes bem generosas de vitamina D. Mesmo que seja o leite desnatado? Tem menos, porque está na gordura, Carol. Entendi. Exatamente, é o que eu ia falar. O leite integral conserva um pouco mais. Mas se eu tô com colesterol alto, aí fica com semi-desnatado, né? Tira um pouco da gordura, mas não tira tanto. Dizem, e os derivados também. Uma vez a gente fez uma pauta aqui no programa e foi interessante porque isso foi citado, que o leite semi-desnatado, apesar de ter um pouquinho de gordura, essa gordura também é positiva para muitas coisas. E uma delas seria para essa concentração da vitamina D. Exatamente. Como a manteiga também, que a gente fala às vezes, olha, faz mal, mas a manteiga também tem vitamina D. Olha que interessante. Né? Então você vê que é tudo muito individual, né, Carol? Na nutrição não existe um padrão que todos devem seguir. Depende muito do contexto, né? E tem que ser um equilíbrio. Não precisa tomar também leite o dia todo. A gente pode ter os horários do leite. Então o leite pode ter um pouquinho mais de gordura. Ou iogurte, né? O derivado também, sem problema nenhum. Quem não gosta do leite pode tomar iogurte. Quem tem é vegetariano ou intolerância à lactose. Existe bebedinhas de soja, tá? Que enriquecem com a vitamina D. Então, os alimentos enriquecidos são alternativas que a indústria tem utilizado para colocar um teor maior. Então, por exemplo, tem leite enriquecido com vitamina D. A indústria coloca um pouco mais. Quando não enriquecido, um copo de 200 ml tem 60 unidades. Enriquecido pode chegar a 150. Né? Essas bebidinhas de soja já tem vitamina D acrescida, uma alternativa para quem tem intolerância à lactose. Tá? O quarto do ranking é o bife de fígado, tá? O fígado? É o bife de fígado. Aqui, Carol, tive que fazer porque eu não consegui encontrar o fígado. Não tem problema, não tem Eu trouxe algo parecido com algo parecido, eu tô vendo, mas parece não vai ser verdade. Eu vi pelo teu rosto que você reconhece, né, Carol? Você não é boba. Mas eu representei não, doutor, aqui imagina, não, isso é muito legal, até porque a gente traz aqui como exemplo, e o doutor Roberto é sempre muito criativo. Isso tudo ele fica planejando para trazer de uma maneira didática, lúdica, para explicar. Eu trouxe aqui algo que representa o bife de fígado. Perfeito. Tá? Muito parecido, o fígado, né? então, é o bife de fígado maravilhoso. O fígado do boi concentra muita vitamina D. Fígado é um filé, eu tô para te perguntar isso faz tempo, que tem muita gordura. Ele é muito gorduroso? Não é tão gorduroso, não. O fígado, ele tem gordura, mas ele tem mais glicogênio. Glicogênio é um carboidrato. O nosso corpo estoca glicogênio no fígado e nos músculos. O fígado é um grande... tem carboidrato também, Também, tá? não é só proteína, Não é só proteína. E tem teor de gordura também, né? Todos os nossos órgãos também, humanos e dos animais, têm um pouco de gordura. Mas o bife de fígado é uma alternativa, é o quarto do ranking em maior proporção. O bife tem quase 50 unidades, não é tão pouco, 40 e poucos. E quanto que a gente deve consumir mais ou menos, então, quando a gente fala no fígado? Que ele tem um pouco bife menos, de 100 gramas, um filezinho. Um filezinho, você pode ir alternando, né? Às vezes um peixe, o iogurte, no outro dia um bife de fígado, para quem tem bem temperadinho, fica gostoso. E o quinto do ranking é a gema de ovo, que não é riquíssima, mas é uma fonte também de vitamina D. A gema do ovo. Que está na gema, então. Que está na gema. A clara não, está na gema. E o ovo foi bem inocentado nos últimos estudos, todo mundo tem medo do ovo, não tenham mais. Ovo não precisa exagerar, óbvio, mas pelo menos até 2 por dia, parece que os estudos recomendam que não é tão problemático. A gema do ovo tem antioxidante também. Só evite frito, na manteiga, por causa da gordura saturada. Tá? Mas o ovo é ótimo, grelhadinho, né? Também, um omeletinho, é bem tranquilo. Chegou uma pergunta, doutor, que é muito bacana, que é da Mariana Castro. Olha só, Mari, um beijo pra você. Boa tarde, gostaria de saber se quem toma vitamina D, ou seja, quem já suplementa essa vitamina D, evita doenças. Olha, a correlação hoje é essa, que níveis baixos de vitamina D podem aumentar a incidência de diabetes. Tem alguns estudos mostrando aumento da incidência de doença cardíaca com níveis baixos de vitamina D. Teve um estudo que mostrou que, independente da causa, mas a deficiência de vitamina D aumenta em 20% a mortalidade por qualquer causa, não por atropelamento, por causas que não são patológicas, tá? Tem estudos mostrando maior tendência ao diabetes, maior tendência ao ganho de peso, a imunidade melhora muito com a vitamina D em níveis adequados. Doenças autoimunes, quando a gente produz anticorpos contra o nosso próprio corpo, tem uma lista aí
autoimune, tireoidite autoimune, doenças articulares autoimunes. Parece que a vitamina D em níveis corretos no teu sangue são preventivas, protetoras contra essas doenças. E no sangue, quando você dosa, ela tem que estar sempre acima de 30. É a referência que a ciência hoje encontrou para dizer, daqui para cima, você tem todos os efeitos benéficos da vitamina D. Acima de 150 no teu sangue, aí níveis tóxicos. Isso o médico jamais vai deixar chegar a esse ponto. E é muito difícil, né? Só se a pessoa, por conta própria, se entupir de vitamina D como suplemento. Isso não pode. Não pode. A gente tem que conversar com o médico para ter essa suplementação, pelo amor de Deus. Isso. Hoje existem, na forma de gotas, cada gotinha tem 200 unidades. Então, se você tomar, 2 gotinhas por dia, 400 unidades, é um nível relativamente seguro. Que eu acho que não vai causar toxicidade. Tem comprimido também? Tem, mas se usa muito na forma de gotas, em cápsulas em gel, mas existem várias, até na forma intramuscular existe, E só para poder não deixar de dar essa orientação, Carol, existem medicamentos que interferem com os níveis de vitamina D no teu sangue. Aí vale a pena saber quais. Quem usa corticoide, isso converse com o médico que está prescrevendo, de dosar a sua vitamina D no sangue para ver se está interferindo. Tem alguns medicamentos dados como laxantes, que são os óleos minerais, que quando usados em níveis frequentes e altos, você perde a vitamina D por esse óleo, ele escapa pelas fezes, então não é legal. Medicamento para diminuir a absorção da gordura usado para emagrecer, o nome, não vou falar nome comercial, o nome do sal, que é o Orlistat, ele diminui a absorção da vitamina D, então tem que tomar cuidado. Alguns antiácidos também e alguns remédios para crise convulsiva, que é a fenitoína. Também pode diminuir. Pode diminuir. Converse com o médico que está prescrevendo. Importante. Eu vou fazer uma pergunta que chegou no nosso e-mail, não é isso, Márcia? Você quer cantar ela para mim? É da Angélica, né? Angélica, um beijo para você. Diga lá. Ótima pergunta. Quais são os sintomas que o nosso corpo pode apresentar com a falta da vitamina D? Quando extrema, Carol, uma deficiência muito extrema, você vai ter dores musculares, você vai ter fraturas ósseas com muita facilidade, qualquer queda você pode fraturar. Existe o arqueamento dos ossos da perna, você começa a ter, que a gente chama de genovalgo. Isso pode ser porque o osso vai ficando mole, isso casos extremos, e sutilmente, níveis discretamente baixos podem causar fadiga, é uma das causas de fadiga, sensação de cansaço, sensação de perda de vigor. Alguns estudos correlacionaram até quadros depressivos com níveis baixos de vitamina D, embora isso ainda precisa de mais confirmação. Mas fadiga, cansaço, fraqueza muscular, sensação de perda de vigor, pode estar ligado à deficiência de vitamina D. Olha, gente, como é importante, então tem que fazer o exame, faz parte do check-up, tem que pedir, o médico tem que pedir, se ele não pedir, você diz, não, eu preciso checar se a minha vitamina D tá ok. E aí, claro, converse sempre com o seu médico. Posso fazer só mais uma perguntinha, mas dá tempo assim? Ai, doutor, chegaram várias perguntas, doutor, eu vou levar bronca. Carol, a vitamina D tem alguma relação com ânimo e bom humor? Olha que pergunta bacana, é da Michelle, um beijo pra você. Alguns estudos correlacionaram com depressão, mas ainda faltam mais dados, a gente não pode confirmar não, mas sensação de fadiga e cansaço pode estar ligado à deficiência de vitamina D, sim. Muito legal a pergunta. Doutor, só posso te agradecer mais uma vez. Carol, obrigada. Sempre agradeço. Como sempre, arrasando, adoro as suas ilustrações, parabéns. Isso é tão bacana, né? Gente, o doutor fica lá pensando um jeito, e ele que traz mesmo, a gente deixa isso super à vontade, né, para que os nossos convidados se sintam mesmo à vontade, para explicação aqui no programa, para ficar muito mais legal para vocês. Só mandar um abraço pro meu irmão que fez aniversário ontem, Pode mandar. Paulo, beijo no teu coração, meu irmão. Ele toca lá no grupo com você? Ele é o vocalista. Ele é vocalista? Ó, que beleza. Aliás, gente, o doutor canta, o doutor toca. Qualquer dia eu pego ele de surpresa aqui. Vou combinar com a Malu, nós vamos te pegar de surpresa, doutor. Vai tocar e dançar, o Marcelo tá falando. Ai, que tudo de bom. Aí eu perco minha profissão, hein? Não, nos momentos de lazer, é claro. Mas vocês sabem que tudo isso faz parte pra gente se divertir mesmo. E olha, quem gostou da nossa pauta de hoje, sabe que pode contar sempre para tirar dúvidas com o Dr. Roberto Navarro. Ele que é nutrólogo e também clínico geral e de 15 em 15 dias, sempre às segundas-feiras, está aqui no nosso Você Bonita. Obrigada mais uma vez, doutor. Um beijo e fique até o final, que eu sei que você vai esperar a Malu, que vai fazer a nossa culinária de hoje. Obrigada. Um beijo.